Bom dia, estamos aqui novamente nesse encontro. Este é o nosso 6º encontro. Nós estamos no dia 2 de maio de 2020. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de me reunir com vocês. Espero que vocês estejam gostando dos nossos estudos. Essa semana eu vou dar continuidade e nós já tratamos nos primeiros encontros. No primeiro nós tratamos do arrebatamento da igreja, da primeira ressurreição, da segunda vinda de Cristo aqui à Terra e da segunda ressurreição. No segundo encontro, nós falamos sobre o coronavírus e será que ele seria já o fim, esse momento do coronavírus? No terceiro, nós falamos especificamente do capítulo 19 do Apocalipse, que fala sobre a segunda vinda de Cristo à Terra. No quarto, nós começamos a falar sobre o milênio, algumas pinceladas. E no quinto, que foi o último da semana passada, nós falamos sobre a continuação do assunto do milênio. Eu percebi, inclusive, que nesse último estudo, por ser um assunto muito complexo, que eu não consegui reter na memória, assim, de cor, os versículos todos que falam do assunto, eu li muito, e eu acho que com isso ficou um pouquinho cansativo. Eu mesma percebi quando ouvi depois a gravação. Então, eu vou tentar hoje, vou ter que ler também alguma coisa, porque eu não consigo reter tudo, mas eu vou tentar evitar falar lendo o tempo todo, vou tentar falar mais assim, à vontade. Antes de falar qual vai ser o assunto de hoje, vamos fazer como todas as vezes, vamos ter um momento de oração. Eu quero que vocês, por favor, me acompanhem. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo para que eu seja capacitada para trazer a vocês aquilo que Ele quer que eu fale. Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque estamos bem. Tu tens cuidado de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos, apesar de estarmos isolados, podemos estar em comunhão contigo o tempo todo. Tu és o único com quem a conexão nunca falha, Senhor. Tu estás sempre pronto, tu és um Deus que não descansa. Tu estás sempre pronto a nos ouvir. Tu és o nosso melhor amigo, Pai. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te pedimos agora, Pai, que tu nos dês sabedoria que vem do alto, do teu Espírito Santo, para que falemos aquilo que tu queres que eu fale, Senhor. E fala o coração de cada um, Senhor. Para aqueles que estiverem ansiosos, depressivos, por causa dessa situação de reclusão, Senhor, ó Pai, aquece os corações, Senhor, envolve com teu amor, Senhor, e tranquiliza, Senhor, tranquiliza esses corações, Senhor. Mostra que tu és o socorro bem presente na tribulação e que tu não nos mandas um problema maior do que aquilo que nós podemos enfrentar. Fica conosco, Senhor.
Fica com aqueles que estão com o coração entristecido, Senhor, por perda, Senhor, por afastamento das pessoas que estão hospitalizadas, Senhor. E com aqueles profissionais da saúde que têm tido tanta responsabilidade sobre os ombros, Senhor. Ó Pai, abençoa cada um, ajuda segundo a necessidade de cada um, Senhor. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar aqui com vocês, vou dividir com vocês este assunto, essa pergunta. Estamos vivendo os últimos dias? O que você acha? Eu estou lendo aqui um livro, esse livro vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu ver, é assim. Não, como é que é o negócio? É assim. Esse livro, quem me emprestou foi meu filho. Esse livro tem essa pergunta, o título é essa pergunta. Estamos vivendo os últimos dias? Os autores são dois autores, Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Eles escreveram esse livro, eu ainda estou no começo, mas eu já sei, mais ou menos, já conheço o teor do livro, o tema. Ele levanta essa questão e esse livro já foi editado há algum tempo, recentemente, mas há algum tempo. E esse livro ele não foi escrito durante a pandemia do coronavírus. Quer dizer, esse questionamento já está, essa pergunta já está no ar há algum tempo. E por quê? Porque as pessoas que leem a Bíblia e acompanham aquilo que foi profetizado, as profecias das Sagradas Escrituras, elas sabem que os profetas já tiveram revelação a respeito e já escreveram e deixaram registrado a respeito do final dos tempos, dos últimos dias. É só ler o livro de Daniel, Isaías, o profeta Isaías, um profeta com profecias lindas sobre o reinado do Messias no final dos tempos, o profeta Zacarias e o próprio livro do Apocalipse que temos estudado. Esses livros falam muito do final dos tempos. Mas eu percebo que esse tema muitas pessoas, até da igreja, têm reservas e se mantêm distantes dessas profecias apocalípticas, porque acham um tema difícil de entender e um tanto assustador. Mas, mesmo que o assunto seja desconfortável para alguns, ele deveria merecer a atenção de todos, porque é possível que aquilo que nós estudamos há dias, o arrebatamento da igreja, a tribulação prevista, o retorno glorioso de Cristo para estabelecer o reinado milenar aqui na Terra, é possível que ainda ocorram nesta geração que estamos vivendo. E por quê? E por que também esses autores aqui, o Tim e o Jerry, resolveram escrever esse livro? Porque tem alguns requisitos que já estão aí presentes, que já existem, e que formam justamente a base para que essas profecias se cumpram. Vamos mencionar alguns desses fatos que já são públicos e notórios. O primeiro, a reorganização do Estado de Israel, que se deu em 1948. Alguns ainda não eram nascidos, mas eu posso dizer que eu já era. A tecnologia da marca para a marca da besta.
porque no final dos tempos, nós sabemos pela leitura do Apocalipse, que a besta, que é o anticristo, vai impor uma marca deles. Nem todos vão aceitar, mas ele vai impor essa marca. Essa tecnologia, ela já está bem adiantada. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que muita coisa já funciona com chip para localizar onde a pessoa está. Agora mesmo que nós estamos vivendo esse período de pandemia, a gente sabe que aqui no nosso estado de São Paulo, onde nós estamos, por exemplo, o nosso governador, ele tornou público que ele entrou em contato com as empresas de telefonia móvel para poder ter uma informação da localização das pessoas, onde as pessoas estão. Isso é uma maneira de já haver um controle sobre a vida de cada um através da tecnologia. Nós mesmos, quando fazemos nossas operações pela internet, pelo computador, eu, por exemplo, eu faço todas as minhas transações bancárias pela internet. E já me falaram até, mas você não tem medo? Bom, eu prefiro correr o risco de ter um hacker que invada a minha conta, embora eu acho que o meu banco toma todas as precauções para me guardar, para me resguardar a minha segurança, mas eu prefiro correr esse risco eu, sendo idosa, indo presencialmente ao banco, eu ser assaltada. Então, é uma questão de escolha. Mas, de qualquer forma, nós percebemos que essa tecnologia que me permite fazer as coisas em casa pela internet também expõe meus dados. Mesmo recentemente tivemos público aqui a ação de pessoas que invadiram a privacidade de autoridades nossas para ter acesso a dados sigilosos. Tudo isso mostra que essa tecnologia para a implantação do chip que a besta pretende implantar nas pessoas, ela já está aqui altamente desenvolvida. Eu recebi um dia desses, e vocês também receberam, porque um irmão nosso publicou no nosso grupo do Zap uma entrevista de uma senhora, uma médica americana, uma judia cristã americana, que ela já fez parte como voluntária durante muitos anos de uma organização chamada FEMA, que é destinada a tratar de situações emergenciais. E essa senhora, ela recebeu uma pergunta na entrevista, se ela acreditava que depois dessa pandemia as coisas voltariam a ser como antes. E ela disse que acha que não, ela acredita que não. Se bem que eu acho que o futuro a Deus pertence. Mas ela deu a entender que ela conhece e sabe de muita coisa que se desenvolve, que já está muito adiantada nesse sentido, de técnicas tecnológicas para pesquisar e ter acesso aos dados pessoais das pessoas. Então, essa tecnologia para a marca da besta, vemos que já está bem adiantada. Existe também, e nós percebemos pelo noticiário e por tudo, uma tendência para um governo mundial único, já a começar pela globalização. É a terceira aqui, o terceiro requisito que nós já vemos presente. O primeiro, voltando, é a reorganização do Estado de Israel. O segundo, a tecnologia para a marca da besta ser implantada.
O terceiro, uma tendência para um governo mundial único. O quarto, as transmissões que já se fazem via satélite, que podem mostrar acontecimentos simultaneamente no mundo todo. Aqui até os autores do livro mencionam que aquela passagem que está em Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, que nós não sabemos quem são ainda, não está revelado quem são essas duas testemunhas, elas poderão ser vistas no mundo todo, por essas transmissões via satélite. E outro elenco de coisas que estão previstos também para os últimos dias. E quais sejam? A decadência moral, apostasia espiritual, catástrofes sem precedentes, drogas, a disseminação das drogas, novas doenças, vírus letais. Tudo isso contribui para a formação do cenário final. Nós já temos o palco montado. Mas, ao invés de ficarmos vivendo num clima de pânico, num clima de medo, de ansiedade, vamos lembrar de uma coisa que o apóstolo Paulo já escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 16. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu estou aqui na minha casa, como vocês todos, nesse isolamento, mas eu não estou ansiosa, não estou desanimada, eu não estou presa porque eu estou aqui no meu lar com conforto. Eu agradeço a Deus por isso. Estou acompanhada de alguém que me ama e que eu amo muito, então não há por que ficarmos em pânico. E eu, acima de tudo, eu creio num Deus que não vai me desamparar, e nem os meus amados, porque eu oro por eles todos os dias, e vai conduzir tudo da melhor maneira possível. Eu confio no justo juiz, que é Jesus. E esse mesmo Jesus, ele falou a respeito dos últimos dias, e está tudo registrado. Eu gostaria que vocês depois lessem. Eu não vou fazer a mesma coisa que da última vez de ficar lendo tudo, mas que vocês lessem o Evangelho de Mateus no capítulo 24. Nesse Evangelho, ele tem o título A Destruição do Templo e os Últimos Dias. E aqui quem fala dos últimos dias para os discípulos é o próprio Jesus. Primeiro, antes dessa passagem de Mateus, eu gostaria que vocês lessem no João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13, que fala as palavras que Jesus falou aos discípulos quando ele estava prestes a partir desse mundo e que os discípulos estavam entristecidos com a notícia. Ele contou que ele teria que voltar para a casa do Pai. E ele falou: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Então, Jesus mesmo, ele falou de que ele ia voltar para os últimos tempos. E nesse Evangelho de Mateus, Jesus falou
aos discípulos sobre os últimos tempos, os últimos dias, e os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus respondeu com detalhes. Esse capítulo é muito minucioso, mas ele deu uma ênfase prevenindo que nessa época haverá. Ele preveniu contra falsos profetas. Ele falou: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e a muitos enganarão. Mas nós não vamos nos deixar enganar. E nesse mesmo dia, ele estava no Monte das Oliveiras, falando aos discípulos. Ele falou sobre o princípio das dores. Ele falou de guerras, de fome, de catástrofes. Tudo isso está nesse capítulo. De multiplicação da iniquidade, de esfriamento do amor, perseguição aos cristãos, que a gente sabe que já está acontecendo. Mas ele prometeu, ele sempre faz uma promessa boa. Quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino, ele será pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Isso está em Mateus 24, 14. Mais para frente um pouco, nesse mesmo capítulo, ele relata acontecimentos sinistros previstos para esse tempo. Ele fala: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, prevista pelo profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso nós ainda não vimos. A abominação da desolação. E continuando, Jesus conta: haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo. E por causa disso, dos escolhidos serão abreviados esses dias. Aí Jesus falou que assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E isto se dará após a tribulação. Isto como nós já vimos, estudamos aqui há semanas. Mas a respeito desse momento, dessa hora, o dia e a hora, ainda nesse capítulo, Jesus fala: o dia e a hora são desconhecidos. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, tudo quanto é profecia, mesmo dos falatórios que a gente ouve atualmente, e que diz uma data certa, nós não devemos nos ater a isso, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem Jesus. Aí nós ficamos pensando, desde aquela época em que Jesus passou por aqui no mundo, há 2020 anos atrás, os discípulos já perguntavam, e os cristãos ainda se perguntam até o dia de hoje. Como serão? Os cristãos têm se perguntado como serão esses últimos dias. Então, eu recomendo aos irmãos também que leiam em 2 Pedro, capítulo 3, no versículos 3 e 4, que ele fala: nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo e cobrando: onde está a promessa da sua vinda? Como que duvidando, não é? Que Jesus prometeu que ia vir e não vem. Aí, Pedro fala uma coisa que nós sabemos. Amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Ele é longânimo para conosco. Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele falou mais que o Pedro, falando nessa carta, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Então, ele segue falando mais alguma coisa que eu não vou ler aqui, e ele termina aqui dizendo no versículo 14: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós conhecemos várias passagens que nos alertam a esse respeito. Uma das passagens muito conhecidas da parábola das 10 virgens, em que havia as 10 virgens, delas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Sejamos prudentes, estejamos preparados para esse dia, que vem como um ladrão. Ele vem inesperadamente, ele não tem dia e hora marcada. Sobre os últimos tempos também, eu recomendo a vocês que leiam 2 Timóteo 3, capítulo 3, de 1 a 17. Não vou ler aqui também, para não delongar, mas ele fala como os homens nos últimos tempos vão ser presunçosos, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Dessa prática que nós vemos, não precisa ir muito longe, nós devemos fugir dessa prática, nós devemos agir como as virgens prudentes, devemos estar preparados. E eu gostaria de terminar aqui falando uma palavra que serve para todos nós, uma palavra que Samuel falou, que é Ebenezer. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele continuará nos ajudando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Até a próxima semana.